Oi, gente, tudo bem? Toda vez que eu coloco uma blusa escura e eu ligo a minha câmera aqui da live, eu sempre repenso, porque aí aparecem todas as coisas da minha cara que não estão muito bonitinhas. Gente, seja bem-vindo, ó, enquanto o Instagram vai chamando o pessoal aí, né? Você que está assistindo no YouTube, no gravado, né? Se você quiser participar das lives na aba comunidade do YouTube, né? Tem toda a minha grade de lives que eu vou fazer. Eu tenho live, gente, até novembro marcada. Então aí vocês ficam aí ligadinhos para que vocês possam usufruir do conteúdo, né? E por favorzinho, gente, se inscreva no canal, porque quanto mais gente se inscreve no canal, mais o YouTube entende que é um conteúdo que ele precisa espalhar. Essas informações espalhadas consegue para mais gente e, consequentemente, ajudar mais pessoas. Certo, gente? E você que tá aqui pelo Instagram, por favorzinho, segue o Instagram da Dona Parótida, tá, gente? Pelo mesmo motivo, né? Porque é assim. Quanto mais gente tá por aqui, mais o Instagram ele pega o conteúdo e divulga para mais gente. Gente, tumor de parótida é o que é difícil, né? Então, por favorzinho, vamos lá, para que a gente consiga aí ajudar mais gente. Certo, pessoal? Certo. Gente, live de hoje é com a doutora Adriana Figueiredo. Doutora Adriana, ela é dentista oncológico, né? Eu sempre falo para vocês que quem passa por um tratamento oncológico precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar da pessoa, né? E muita gente nem sabe disso, né? Então, convidei a doutora que muito gentilmente aceitou para trazer um pouquinho para a gente mais sobre isso, para trazer essas orientações que a gente nem sabe, né? Esse doutor entrou aqui. Olá, Oi, doutora, tudo bem? tudo bem? Tá me escutando? Perfeito? Tudo certo? Tô escutando. Você tá me escutando? Perfeitamente. Ah, que bom. Doutora, a primeira coisa que eu sempre faço aqui quando tem profissional que vem, obrigada, doutora. Vocês parar o tempo de vocês para estar aqui, para trazer o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? E trazer esse tempo para mim aqui, para nós, para trazer informação, eu sempre acho de uma gentileza assim. Então, obrigado, doutora. Muita gente nem sabe que precisa ir do dentista, né? Então, eu sempre que eu posso dar a oportunidade de vocês oncológicos, né, que é fundamental nesse processo e ninguém sabe disso, eu sempre tento trazer por aqui, porque eu sei da importância que vocês têm. Então, assim, gente, obrigada, viu, doutora? De Eu que verdade. tenho que agradecer. Eu acho que a gente está aqui mesmo para difundir, divulgar o trabalho. Eu aprendi na prática, né? O sofrimento, acompanhando o sofrimento dos pacientes. Então, o pesar de muitos pacientes chegarem e dizer assim para mim, mas o doutor falou que os efeitos colaterais é normal e eu tenho que aguentar. E isso para mim virou uma chavinha ali, sabe? Naquele dia eu digo, não tem que aguentar. Eu acho que assim, o tratamento oncológico ele é necessário a partir do momento que você tem um diagnóstico. Mas não precisa ser tão doloroso assim, né? Não precisa, né, doutora? A gente precisa passar, mas não precisa ser tão penoso desse jeito, né? Tem coisas que conseguem ajudar e tem essa equipe multidisciplinar, né? Que você faz parte aí dessa equipe que dá para conseguir manter pelo menos uma qualidade de vida durante esse período, né? A equipe multidisciplinar, eu acho que traz um reforço ali para ajudar, né, uma qualidade de vida, passar pelo tratamento, uma qualidade de vida, pelo menos manter no nosso caso da odontologia, eu acho que manter o paciente se alimentando via oral, eu acho que já é um triunfo, sabe? Eu acho que não passar sonda, eu acho que já é um ganho. Eu acho que a gente já pode se sentir vitorioso ali no ajudar, entendeu? Que os cânceres de cabeça e pescoço em específico, né, doutora, eles são muitas vezes mutilantes, né? É. E é penoso, né, Mas para a eu queria pessoa. dizer, assim, eu sei que o teu caso é um caso de cabeça e pescoço, assim, então a gente tem essa visão que dentista só trata de sequelas e casos de cabeça e pescoço, mas é erroneamente, né? A gente trata qualquer câncer. Porque existem protocolos
e medicações que são utilizadas para cabeça e pescoço, mas também é utilizado para mama, é utilizado para próstata. E essa mesma medicação que dá o efeito colateral de boca quando é de cabeça e pescoço, ele vai dar quando usa para mama ou usa para próstata. Então, eu queria, assim, se eu tiver que deixar um recado logo de começo, eu acho que o dentista oncológico, ele não veio só para tratar ou diagnosticar. Lógico que a gente tem o papel de diagnosticar o câncer de cabeça e pescoço, mas a gente consegue tratar lesões de qualquer câncer de qualquer parte do corpo, dependendo do protocolo, dependendo dos efeitos colaterais, que realmente dá em boca, e você sabe que é muito sensível a parte de boca, de saliva, de glândulas, que ele tem esse efeito colateral. Pode ser um câncer de próstata, um câncer de mama, um câncer de reto, que tem muitas medicações de câncer de reto, também dá. Então, assim, eu acho que é importante a gente dizer que o dentista não trata só câncer de cabeça e pescoço, né? Ele ajuda a melhorar a vida de quem está tratando qualquer tipo de câncer. Acho que é importante a gente dizer isso. A equipe inteira, né, doutora, acompanha aí qualquer pessoa que tem qualquer tipo de problema oncológico, a equipe toda acompanha todo um tratamento ali para que a pessoa mantenha a qualidade dela durante o tratamento. E se a gente tivesse contato com a equipe multidisciplinar, eu acho que é importante, porque quanto mais a gente souber, né, dos protocolos, da história clínica desse paciente, melhor a gente consegue dar uma assistência melhor para ele. Então, acho que é importante, né, a gente estar inserido, e se não tiver inserido, procurar informações, porque não é porque a gente não está lá na clínica que está fazendo a infusão, não é porque a gente não está no hospital oncológico que a gente não pode atender esse paciente e melhorar as condições dele durante o tratamento. Na verdade, antes, durante e depois do tratamento. A gente pode ir atrás, sim, e conversar de igual para igual e falar para o médico, olha, eu posso ajudar assim, assim, assim. O que eu notei é que quanto mais jovem é o oncologista, mais receptível ele é. Então, se você... Hoje eles têm uma outra mentalidade, eles sabem que eles podem dar uma melhora para esse paciente. Então, eles não tem aquela rixa, né? Porque tem muita rixa de dentista e médico. Então, eles conversam com você, eles atendem o telefone, ele passa o caso. Então, eu acho que isso é legal. Essa mudança aí tá sendo bem positiva, e quem ganha é o paciente, né? Sim, sim. Não, é muito legal isso, porque hoje em dia eles estão vendo também, vocês estão vendo cada vez mais aqui. A internet tem de um tudo, né? Tem a parte que realmente é complicada, mas essa parte aqui de vocês virem trazer informação que realmente é coerente, isso não tem preço, doutora. Eu, como paciente que fui, eu posso dizer com toda certeza do mundo que se eu tivesse tido um canal que eu conseguisse ter informação do que eu tinha tratado há muito tempo. Então, a falta de orientação foi muito penosa. Então, hoje em dia, vocês vindo cada vez mais para cá, é muito importante trazer aqui na rede social para que as pessoas consigam ter orientação, e às vezes elas, por conta própria, elas acabam procurando vocês mesmo, né? Para ter um direcionamento do que está acontecendo. Eu acho que é importante. Na minha rede, eu tenho muito paciente, né? Paciente que nem sabia que existia o tratamento, que nem sabia que poderia contar com o auxílio de um profissional que melhorasse. Então, muito paciente passou por momentos difíceis, principalmente câncer de cabeça e pescoço, que tem que passar sonda porque não consegue se alimentar por causa da mucosite, tem que passar, ou então faz gastrostomia. E o que não falam é que depois a reversão de tudo isso é complicado, né? Porque o paciente fica 2, 3 meses com uma gastrostomia e esquece como é que engole. Para de salivar, né? Porque não passa comida pela boca, então não engole, não sabe, não passa comida pela boca, então não tem aquele estímulo da salivação, né? Para produzir mais saliva ali, então tudo reduz, né? E aí, depois que eu tive paciente que entrou em pânico só de saber que ele ia tirar a gastrostomia. Porque ela dizia que como eu vou voltar a me alimentar se eu não sei mais? Eu não sei mais engolir, eu tenho medo de morrer engasgada. Nossa. Então, quando você lida com o paciente, que você vê as dores deles, é muito interessante, porque
você começa a trazer essas dores para você. Você tem capacidade de resolver e ajudar. Então, esse dia a dia de contato com o paciente oncológico é muito importante para a gente até criar protocolos melhores, né? O meu tema de mestrado foi sobre a mucosite. Que eu tive que colher um a um dos pacientes e ter contato. Eles têm reclamações, né? Como vou dizer, queixas diferentes de um paciente para o outro, tomando o mesmo protocolo de químio. Então, não é receita de bolo, né? Eu acho que você escutar, você saber o que acontece, saber esses pormenores, porque não é para qualquer um. Eu costumo dizer que dentista é meio psicólogo, né? Que senta naquela cadeira e o paciente acha que ele não pode falar muito, mas quando consegue falar, ele começa a falar da vida dele. Então, a gente escuta muito o paciente nesse sentido, e eu acho que você vivenciou isso, a gente cria uma conexão com o profissional que está do lado, e nesse diagnóstico você fica sensível, né? E você quer apoio, não é isso? Você quer acolhimento, você quer alguém que te escute, alguém que tente te entender, alguém que não vá te julgar. Então, eles choram, eles falam, e aí você para escutar, é outra coisa, porque você começa a ver esse mundo diferente, esse mundo da oncologia diferente, entendeu? É aquele mundo que você tem que chegar perto, você tem que entregar o melhor que você tem. É difícil, muitos pacientes acabam agravando, internando, a gente tem que... mas, enquanto a gente está lá, é uma coisa que as pessoas perguntam muito para mim, por que você escolheu essa área? Eu falei, eu não escolhi, ela me escolheu. Né? Todos falam isso, é engraçado isso, né, doutora? Porque se você não escolhe, né? Depois que você está lá, você não consegue mais sair. Porque é um vínculo, e eu não vou te dizer que é fácil, é um vínculo de sofrimento mesmo, porque você se apega ao paciente. E o paciente se apega a você, né? E vocês querendo não fazer parte da rede de apoio, né? Então vocês estão ali no dia a dia, naquele tratamento. Então, é indiscutível que vocês fazem parte da rede de apoio. Mas o retorno também não tem preço. Eu acho que o retorno, não só pessoal pra gente, não só profissional, mas acho que pessoal, você se sentir útil. Você está fazendo um bem para aquela pessoa. Você sabe que você está entregando o máximo que você pode e ajudando ela de alguma forma. Nos últimos 6 meses do hospital, eu consegui entender que assim, a gente conseguiu diminuir muitos pacientes que passavam sonda. Eu acho que assim, os últimos 6 meses a gente não pegou ninguém que passou sonda. Porque a gente conseguiu manter o paciente se alimentando via oral. Você quer coisa melhor do que um paciente fazendo radioterapia de cabeça e pescoço e não passar sonda? Porque você controlou a mucosite dele, você controlou a xerostomia. Porque você sabe bem disso, né? Porque não é só a mucosite, é a xerostomia, é a falta de... Deixa agora, eu vou te perguntar. Quanto tempo você fez de radioterapia? Você fez rádio ou só fez a cirurgia? Eu só precisei da cirurgia. Eu consegui tirar ele ainda com característica ruim, mas eu consegui só a cirurgia, já bastou para mim, graças a Deus. Mas eu indiretamente também tem muita pessoa que vem aqui no meu perfil também de outros tipos de câncer de boca, não é só parótida, né? Vem de tudo aqui. Vem procurar auxílio, né? E vem procurar ajuda. Teve uma moça esses dias que ela falou, nossa, eu não sabia nem que eu precisava de dentista oncológico, eu passei por rádio de um câncer de boca. Então, eu fiquei muito impressionada, né? Eu falei, não, gente, vamos lá. E quando a ficha virou também, porque assim, eu comecei a pegar muito paciente com sequelas de boca por ter recebido tratamento inadequado. Então, assim, não saber que tomou medicações antirreabsortivas, paciente que fez radioterapia, que apareceu com muita cárie, foi tratado de qualquer jeito, ou teve radioostonecrose. Então, eu comecei a ver que o dentista também não estava preparado para atender esse perfil de paciente.
Mesmo depois, porque assim, ele pensa, ele não tá mais. O paciente chega, eu fiz radioterapia de cabeça e pescoço faz 2 anos. O dentista acha que ele pode tratar ele igual ele trata todo mundo. E não é verdade. Então a gente começou a pegar muita sequela de tratamentos que você daria para uma pessoa rígida, uma pessoa saudável, você daria um tratamento normal. E o dentista e o paciente oncológico, ele não é um paciente especial, mas ele precisa ele tem necessidades odontológicas especiais. Você tem que saber quando intervir, de que forma intervir e o que não fazer, que eu acho que é o mais importante aí, né? Eu acho que de você não ter feito a radioterapia, eu acho que já é uma vitória muito grande, porque a radioterapia, ela deixa sequelas irreversíveis, né? Então, não é só na parótida, nas submandibulares, é na mucosa, no dente, é no osso, é muito difícil, né? Então, eu acho que os pacientes que fizeram a cirurgia e não necessitaram da radioterapia de cabeça e pescoço, eu acho que já tem que se considerar bem vitorioso, viu? Sim. É um processo que não precisamos, não foi necessário passar. Não, eu todos os dias eu escuto muito relato e falo, nossa, deve ser muito. Eu não posso, não consigo sentir a sua dor porque eu não passei pelo processo, mas eu consigo mensurar o quanto deve ser difícil, né? Porque você escuta relatos, as pessoas me mandam foto, e sabe, e você passa aquele sofrimento também com a pessoa. Eu indiretamente eu fico ali também acompanhando, então a gente sente aquele sofrimento, sabe? E existem várias pessoas que, quando recebem o diagnóstico e a só cirurgia não basta, precisa da rádio ou da quimio para complementar, quando o médico encaminha para o dentista, a pessoa fala, mas por que eu tenho que passar no dentista? Então, qual que é a função, doutora, de vocês ali para o paciente que vai fazer radioterapia? A gente trabalha no antes, durante e depois, né? Dependendo, principalmente, se for câncer de cabeça e pescoço, principalmente. A gente precisa fazer uma avaliação prévia desse paciente, porque tudo que a gente precisar fazer mais invasivo, extrações, tratamento endodôntico, raspagem, tudo que precisar mexer e abrir, que seja mais invasivo, cirurgia, você tem que fazer antes dele começar a radioterapia. Porque o que acontece? A radioterapia, ela meio que causa paralisa o metabolismo ósseo ali. Ela atrofia vaso sanguíneo, ela diminui o metabolismo ósseo em si, então ela queima, né? Se a gente for pensar a grosso modo, ela queima onde ela passa. E ela queima e deixa sequelas irreversíveis, né? Então, tudo que a gente puder fazer, intervir nesse paciente antes antes dele iniciar a radioterapia, a gente precisa. E tem mais, se a gente precisar fazer extração, a gente precisa pensar que aquele osso vai ter que cicatrizar. Então, eu preciso fazer a extração pelo menos dar uns 14 dias para aquela gengiva fechar. O que acontece muito é que não há tempo hábil. Quando a pessoa descobre um câncer, ela precisa fazer para ontem. Então, é muito difícil a gente conseguir esse tempo hábil para ela começar a fazer radioterapia. Porque você tem que colocar na balança. Você precisa que ele inicie o mais rápido possível a radioterapia. Você vai fazer os procedimentos, mas tem técnicas de fechamento de gengiva, tudo adequado para que essa gengiva feche e esse osso não venha necrosar. Então, é importante a gente saber esse momento. Durante o tratamento, porque principalmente radioterapia de cabeça e pescoço, tem a mucosite, tem a xerostomia, tem as infecções oportunistas, porque baixa a resistência do paciente, tem as candidíase que a gente já tem na boca. Então, ela é uma infecção oportunista fúngica que, quando baixa a resistência, ela afeta. Se dá mucosite, abre uma porta de entrada para o organismo, no caso, uma lesão, uma úlcera. Esse paciente com baixa resistência, ele pode vir fazer uma sepse e pode vir a óbito por uma infecção da boca. Então, a gente precisa também acompanhá-lo durante o tratamento. E depois do tratamento, a gente precisa acompanhar, porque esse paciente vai precisar de acompanhamento. Ele vai para casa, ele tem uma sobrevida, né? Com a evolução dos tratamentos oncológicos, as sobrevidas são muito maiores. Só que os pacientes oncológicos têm sobrevivido, porém,
com muitas sequelas, né? E as sequelas que não tiver direta, você pode fazer uma sequela direta depois se você intervir nesse paciente de forma errada. Então, a gente está aí, naquele antes, durante e depois. Ah, mas ela está com câncer de mama. Sei, ela está com câncer de mama, mas qual é o protocolo que ele está fazendo? Esse protocolo, por exemplo, vai usar cisplatina? Não vai? Cisplatina automaticamente ela é direta na boca. O radioterapia já não vai influenciar muito porque ela é local. Porém, ele pode tomar um antirreabsortivo. Esse antirreabsortivo que a gente fala, né, para não dar metástase óssea, ela pode causar alteração no metabolismo ósseo. Se você for fazer uma extração, você pode causar uma necrose óssea. Então, essas coisas a gente precisa estar ciente, né? O dentista precisa estar ciente para trabalhar com esse paciente. E o paciente tem que saber que ele tem esses períodos, né? Porque não adianta uma boca cheia de infecção. Por exemplo, o paciente tem uma infecção crônica lá, uma bolinha no dente que está um tempão lá, não dói mais. Ele nem ligou. Aí ele vai fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia. A resistência dele vai baixar. Quando baixar, aquela infecção crônica que estava lá, ela vai agudizar. Você entendeu? Por quê? Baixa de leucócito. Então, o sistema imunológico dele está muito ruim. E aí, o que acontece? Aquela infecçãozinha crônica, que era uma bactéria que ele não estava nem aí, ela vai agudizar, ela pode cair na corrente sanguínea e esse paciente pode fazer uma sepse. Então, é importante a gente falar isso para o paciente, porque nem todo médico fala que ele precisa. Hoje, a maioria dos serviços de radioterapia de cabeça e pescoço já tem esse padrão de mandar para uma pré-avaliação. Isso é muito legal. Né? Mas tem muita gente que ainda desconhece, principalmente no SUS. Que a maioria dos pacientes do SUS não tem esse acesso. Né? E aí fica difícil, porque é um paciente que ele já tem uma debilidade, ele já deve ter muito foco de infecção em boca. Ele vai começar uma quimio, uma rádio, esse paciente com certeza vai ter infecção agudizada. E é um risco de vida para ele, entendeu? E doutora, tem diferença assim de efeito colateral da rádio e da quimio ou não? Ambos eles causam o mesmo efeito na boca ou em outra parte do corpo? Não. Dependendo, porque assim, se a gente pensar em quimioterapia, o que é a quimioterapia? A quimioterapia é para atacar aquelas células oncológicas que têm um metabolismo muito acelerado. Ela sofre mitose, né? Ela cresce muito rápido, ela se multiplica muito rápido. Essa é a característica básica de todo câncer, né? De toda lesão neoplásica. Então, a boca, né? Ela tem essa característica de mitose muito rápida. A gente descama. Cada vez que você come, você perde célula. A célula vai crescendo. Então, o que acontece? Quando você toma uma quimioterapia, ele vai lá diretamente naquelas células do câncer, porém ele vai também nas células da boca, né? As células que têm uma mitose parecida com a mitose das células cancerígenas. Então, o que acontece? Ele ataca essas células da boca. Cabelo, tudo que tem uma mitose muito rápida, ele ataca. Então, ele vai lá, vai atacar na boca. O que acontece? O tecido da mucosa, ele não tem a capacidade de se regenerar tão rápido assim, tão fácil. Então, o que acontece? Ela mata aquelas células, só que não tem o tempo hábil de criar novas células, perde aquela... E aí vai formando feridas, úlceras, né? Mas na quimioterapia, vai depender da medicação que você está tomando, do protocolo que você vai fazer de quimioterapia. Então, algumas drogas... você tem mais certeza que vai dar, é quase 100% que vai dar, você já faz um tratamento prévio de prevenção e aí você diminui a capacidade de dar uma mucosite mais grave ou ela anula, dependendo da droga. A radioterapia, aonde ela passa, ela faz desgraça. Então, por exemplo, a radioterapia de mama, ela vai causar alteração aonde ela passar, na mama, tá? Na boca, na cavidade oral, no rosto, na glândula, só se for cabeça e pescoço, tá? Então, tumor de base de língua, tumor de faringe, aonde passar aquela energia, né? Onde foi entregue a energia e por onde ela passar é onde vai causar alteração. Então, pode ser em qualquer lugar.
Aí ela causa alteração em mucosa, aonde ela tocar, em glândulas, se ela passar e afetar as glândulas, em osso, se afetar o osso. Então, vai depender do local. Hoje, existe uma técnica que chama IMRT, que é uma técnica de radioterapia fracionada. É uma técnica mais evoluída, que ela entrega mais energia no local do câncer, né? Então, por exemplo, tá na base de língua, entrega no local mais, o que irradia para as estruturas adjacentes é pouco. Então, se você, por exemplo, tem uma base de língua, você faz um dispositivo para isolar a parte de cima da boca, já não vai pegar tanto, entendeu? Então, hoje existem técnicas que você pode trabalhar, o dentista com o radioterapeuta, para diminuir a lesão nos lugares que não precisam da radioterapia. Mas aquele lugar que vai incidir é o lugar onde vai ter. Então, a mucosite é mais grave, é uma mucosite que, com certeza, quase que 100% vai dar no local. Então, dá úlcera, sim. É uma série de... Mas a diferença é essa. Então, aonde a radioterapia passa, ela vai causar algum tipo de dano, tá? Agora, a quimioterapia depende do protocolo. Doutora, a rádio de cabeça e pescoço específico, o que ela pode mais causar é a mucosite? Ou tem outras coisas que também ela pode causar? A radioterapia. A radioterapia, onde ela passa, ela destrói. A gente diz que vira um caminho infértil, tá? Então, é aquela terra infértil que aonde você for plantar não vai brotar. Então, se ela pega a glândula, ela vai causar alterações. O problema da rádio é que ela é uma energia ionizante que ela queima. Então, por exemplo, vai passar num dente. O que vai acontecer nesse dente? Vai necrosar a polpa, vai atrofiar ali o nervinho, o vaso sanguíneo, até necrosar aquela polpa, vai matar aquela polpa. Os vasos aonde passa, os vasos na mandíbula, na maxila, que irrigam o osso, também vai atrofiar. Ele chega a colabar, né? Que a gente chama, que ele diminui de calibre. Ali até também causar uma necrose, né? Então, aonde a radioterapia passa, esse é o grande problema. Ela causa lesões que podem ser irreversíveis. Nas glândulas salivares, por exemplo, ela causa atrofia de ducto da glândula salivar. Principalmente, por exemplo, na parótida, quando ela é inserida na lateral na parótida, ela causa atrofia do ducto da glândula, que leva a saliva da glândula para a boca. E aí, o que acontece? Todas as que a gente chama de cialolitos, né? Tudo que tiver mais grosso, ele não consegue passar. E aí, o que acontece? Ele entope esse ducto com facilidade e aí dá uma parotidite, né? Uma inflamação da parótida, porque ela não consegue extravasar a saliva. Então, começa a inchar. Porque, por exemplo, se você pensar agora no limão, pensa no limão, a tua boca não enche de água, né? A boca enche de água e minha síndrome de Frey grita, coitada. Então, aí não vou fazer mais isso. Mas, por exemplo, você pensa na saliva, ela vai lá, ela estimula, não é verdade? Aí você imagina uma pessoa que tem parotidite ou um entupimento de ducto constante. Ela vai cada vez mais inchar. Então, é muito comum na radioterapia de cabeça e pescoço que pegam essas glândulas o entupimento e a inflamação da glândula, né? Existe alguns protocolos em alguns lugares, em alguns hospitais já que utilizam, por exemplo, no AC Camargo, alguns protocolos de medicações que já conseguem fazer como se fosse uma proteção dessas glândulas, mas desde que você comece junto com a radioterapia, tá? Então você inicia esses protocolos medicamentosos junto com a radioterapia. E é como se ele protegesse e diminuísse as lesões dessas glândulas. Então, o que se vê nos estudos é que, com esses protocolos medicamentosos, a glândula ela não para definitivamente. Ela não para de produzir a saliva, porque tem muito paciente que fica zerado, não consegue produzir mais, né? Então,
Aí já vamos para o outro lado dos estudos de célula-tronco, que estão tentando reverter, mas que não é nada aqui no Brasil, ainda não é nada definitivo, né? Porque muita gente. Nos Estados Unidos já começou esses estudos, né? Aqui ainda. Na verdade, nos Estados Unidos já está sendo utilizado a célula-tronco em glândula salivar de humano. Aqui ainda não. Ainda está em fase de estudo, tem muitos centros que ainda estão estudando, mas já se vê resposta do uso das células-troncos lá que realmente faz efeito para glândulas que não produziam mais nada, que tinham sido zeradas. Então, é uma esperança, né, para quem realmente perdeu a salivação. Porque você imagina, né? A radioterapia, ela atacando as glândulas salivar, você para de produzir saliva aí. Você não consegue engolir, deglutir, mastigar, falar, né? Gruda tudo. Você imagina, eu costumo dizer que saliva e dente são coisas que você não pensa nele no dia a dia. Você só vai pensar quando o dente está doendo ou quando você não tem saliva. Não é? Porque você não pensa. Naturalmente, você deglute várias vezes por dia, você produz a saliva e deglute várias vezes por dia, mas você não é automático, você não sabe disso. Agora, vai não ter saliva para você ver se você não vai lembrar, né? É complicado. Não tem, eu tenho paciente com como é o nome que se diz, na menopausa, não é nem câncer, na menopausa que seca mesmo as glândulas, que elas falam para mim a pior coisa está sendo comer, falar, a boca parece que gruda, ela vai gruda, porque não tem saliva, né? É terrível, então só sabe mesmo quem não tem, né? Você tem salivação normal pelas outras, né? Compensação? Por compensação. As outras, elas conseguem funcionar o que a amiguinha perdeu. Mas, graças a Deus, as outras conseguem fazer a função da parótida que foi perdida. E você achava que as glândulas conseguiriam, por exemplo, você tira uma, elas achavam que você consegue, ela conseguiria aumentar a produção dela para compensar completamente, mas ela não é 100% que ela consegue compensar. Já tem estudo dizendo isso. Você consegue salivar, mas ela não consegue atingir a quantidade que você salivava antes. Né? Você precisa fazer a fisio, o estímulo, né? Com as balas, mastigação, para você cada vez mais produzir mais. E alguns alimentos, eu não sei se você tem essa restrição, mas tem muito paciente que fica com alguns alimentos restritos para não piorar a xerostomia, né? Aí piora, né? Porque sabe o que piora? Tem restrição por conta da síndrome de Frey, né? Por exemplo, os alimentos que produzem, que estimulam, né, a salivação, que é os ácidos, os cítricos, quem tem a síndrome de Frey é terrível. Eu mesmo não consumo mais. Nossa. Então fica algo. Assim, eu estou muito acostumada, então eu não ligo, né? E para quem já passou o processo inteiro, isso aqui é um nada. Então, nada, né? mas é muito complicado, né? Para quem assim não tá operou, ficou um tempo ali naquele tratamento e depois desenvolveu a síndrome de Frey e aí fala: ai, Vanessa, eu comi um limão e nossa, me ardeu, eu comecei a jorrar um negocinho aqui, ó. Aí você começa a esquentar e às vezes dói, né? Às vezes pinga e socialmente é bem complicado, né? Porque as pessoas olham para você e falam: você está passando mal? Não, como que você vai explicar, né? Que você solta a aguinha pela cara. Você não explica, né? Você só... os médicos, eu sempre brinco com os médicos assim, um guardanapo para a boca. Eu proposto. Mas é o que eu falei. Hoje é um nada. Para mim, como eu estou muito acostumada e tá tudo bem. É o de menos, né? Mas tem essa diferença. Por isso que eu digo assim, o paciente que precisou de uma cirurgia e não precisou da radioterapia, nossa, ele tem que agradecer muito, viu? Porque você imagina, você já com essa situação que você tem que lidar,
Mais ainda, todas as lesões que ficam, né? Porque não Sim. volta, né? O osso não volta, o dente, às vezes, necrosa a polpa, com o tempo você tem que tratar canal dos dentes. Então, é complicado, né? É por isso que eu digo que depois, por exemplo, você faz a radioterapia, acabou, você não tem mais nada. Você fez cirurgia, fez a radioterapia, tá curada, né? Só que o problema é que daqui a 5 anos, a 10 anos, você pode ter lesão óssea. Então, você precisa saber disso como paciente para informar o seu dentista que um dia você fez radioterapia de cabeça de corpo. Hoje eu tô curada, mas eu fiz. Então, se eu fiz, eu tenho sequelas. E é isso que é o importante. Por isso que o dentista ele tem que estar apto a tratar o paciente oncológico antes, durante e bem depois. Porque é 5 anos, 10 anos. Então, lógico, cada ano que passa vai diminuindo o risco. Mas não cessa esse risco que você pode ter lesões, entendeu? Doutora, quem tem a xerostomia, né, a perda da saliva, qual que é o tratamento disso? Existe algum tipo de tratamento que ela consegue fazer ali para ajudar a melhorar a produção de saliva? Então, na verdade, existe o tratamento desde que, por exemplo, existe o tratamento medicamentoso, né, de que o paciente toma, mas desde que a glândula produza um pouquinho de saliva. Porque são medicações que vão estimular essa glândula a produzir mais salivas, mais saliva. Se ela não tiver função nenhuma, como é que ela vai estimular uma coisa que não existe? Né? Então, ela precisa ter algum resquício. Essa mesma medicação é a medicação que é feita antes, por exemplo, junto com a radioterapia, para evitar, e é a medicação que pode ser feita depois, se tiver alguma. A gente faz a cialometria, se tiver algum resquício de produção, aí você utiliza a medicação para estimular. Então, existe, quem tiver esse problema, converse com seu médico, converse com seu oncologista, que trabalha com isso, que sabe. Então, eu escutei falar que tem uma medicação, essa medicação ela pode estimular um pouco mais. Então, quem tem uma baixa salivação, por exemplo, ou fez a radioterapia de cabeça e pescoço e não sabe. Tem xerostomia, tem dificuldade de fala, dificuldade de fazer o bolo alimentar, só come tomando água. Eu vou lá e vou fazer a cialometria. O médico pede a cialometria, vai dosar. Se tiver alguma produção de saliva, a medicação faz efeito. O que não dá para usar a medicação é se não tiver produção de saliva nenhuma. Né? Aí não tem como estimular, porque é uma medicação para estimular a produção, aumentar a produção, mas se não produz nada, não vai estimular nada, não vai funcionar. Então aí a gente vai ter que aguardar esses novos estudos, essas novas técnicas de célula-tronco. Eles estão tão preocupados com isso, porque mexe muito, né, com a vida da pessoa. Primeiro que baixa saliva, o índice de cárie aumenta muito, porque não tem salivação, não tem proteção, não tem lubrificação na boca, os dentes ficam secos, o pH fica ácido, dá ardor, o paciente não consegue falar, não consegue comer, não consegue se alimentar, é tudo muito difícil, né? O pH ácido da boca estimula e proporciona o aparecimento de fungo, que é a candidíase, que a gente já tem, e que ele acaba, no pH ácido, proporcionando ela se desenvolver, né? Então, tudo isso acontece com o paciente que tem baixa salivação. Então, esse paciente, cada vez mais, está estimulando os estudos. Então, além dos estudos de células-troncos, saiu um estudo que... mas eu acho que é coisas, assim, muito, muito mais... como vamos dizer... mirabolante, né? Mas só quem sabe a situação é o paciente, mas é tipo desvio de ducto, né? Eles fazem cirurgia para desviar um ducto da glândula para outro, para unir, para estimular. Então, eles veem aonde é que tem, porque pela cialometria você vai ver qual é das suas glândulas que ainda consegue produzir alguma coisa, entendeu? Para ver se ele consegue fazer esse estímulo. Mas, porque senão o paciente tem que ficar com medidas paliativas, que é a saliva artificial, que para muita gente é péssimo,
né? Eu já prescrevi várias, cada um se adapta com uma, então eu não uso uma só. Eu pego eu peço muito amostra grátis, eles já me odeiam, né? Os donos das substâncias lá dos produtos, porque o paciente ele quer saber se ele vai se dar bem ou não, para ele poder comprar, né? E são produtos caros, né? Não dá pra gente, eu digo, são produtos caros. Você vai comprar um vidrinho de saliva, é R$100 e poucos, não é para qualquer um tá bancando uma saliva todo dia, né? Então, eu passo, às vezes quando eu tenho amostra, eu dou o gel, eu dou o líquido, que é para fazer o bochecho, eu dou o gel, que eu gosto muito do gel na hora que vai fazer a alimentação, porque ele lubrifica e a sensação da lubrificação é melhor. Então você passa a saliva em gel em toda a boca, você consegue se alimentar e fazer o bolo alimentar, porque como ela é mais viscosa, ela gruda mais na mucosa, né? Diferente do líquido. O líquido, a saliva líquida, eu costumo passar para quando realmente está com aquela sensação de ardor, que está incomodando e que não é na hora da alimentação. É só para ir lá, colocar na boca e tentar dar uma hidratada, né? Porque é como se fosse um hidratante só. Ele não é uma saliva que vai lá estimular alguma coisa. Eles são medidas paliativas, né? Para pacientes que ainda têm pouca salivação, por exemplo, no caso de paciente na menopausa, eu estimulo muito com balas azedas, né? Então, os chicletes sem açúcar, as balas azedas, né? Tem muito bala na farmácia, aquelas balas de limão que você estimula a salivação, então eu utilizo muito as balas. E aí a gente vai tentando de um para o outro. Por exemplo, para quem pode, a gente pede para pingar a vitamina C debaixo da língua, que a vitamina C também estimula a salivação, principalmente das submandibulares. Né? Então a gente pede para pingar vitamina C, aquela, sabe, aquele que a gente dá para criança, vitamina C em gota. Você pinga para tentar estimular. Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Muitas delas são paliativas para quem não produz nada mesmo, mas junto a gente tenta fazer a produção da saliva, estimulando ela. Então a massagem, a compressa, a ordenha, tudo isso ajuda. Entendeu? Então, por exemplo, se você começar a fazer isso junto com toda... Sabe qual é o grande problema que eu acho? Eu entendo, é que quando o paciente começa a fazer a radioterapia, primeiro que ele está em choque pelo um diagnóstico que foi recém-dado a ele. Né? Aí ele vai passar no psicólogo, no psiquiatra, ele dá logo um antidepressivo que também diminui a salivação e fica com a boca seca. Aí ele não quer saber de nada, porque a radioterapia, a quimioterapia é muito maçante para ele, ele volta exausto, acabado. Você acha que ele vai pensar em fazer ordenha? Enquanto ele está sentindo que tem a saliva, ele não quer fazer. E eu entendo, porque você tem que se colocar no lugar do outro. É difícil, você imagina? Ele tá com todo esse... É difícil, né? E aí você fica brigando com ele. Puxa, mas você não tá fazendo fisioterapia, você não tá fazendo... Ele vai querer te esganar. Vai falar, quem é você para falar alguma coisa para mim que eu tô cansado, que não tá na minha pele? É verdade. Né? Então, às vezes, a gente tenta fazer com que ele faça para melhorar, tentar explicar, ele entender. Às vezes eu uso muito os parentes, né? Ele tá lá, bota a bolsa, faz o estímulo, não sei o quê. É como se fosse um carinho, sabe? Então, eu coloco isso muito para o acompanhante, que eu acho que é importante. E ele se sentir também acolhido, porque ele não vai fazer, então ele tá cansado. Aí eu falo, olha, você vai lá, eu falo muito para filho, para marido, para mulher, vai lá, faz a ordenha, faz a compressa de água morna, tenta estimular, você entendeu? Ou vai lá, pinga o remédio para ele precisa utilizar. Então, é importante até a gente chamar. Eu trabalho muito com família, e eu aprendi a trabalhar assim, tipo, deixa a minha mãe sair que eu quero chorar. Então ela vai lá, aí ela desabafa, olha, eu não tava... Porque não é um diagnóstico fácil para a família também, não é só o paciente, entendeu? Não adianta você fazer uma lista do que é perfeito, do que ele tem que fazer, você tem que entender o lado dele, como é que ele tá naquele momento, né?
E talvez o antidepressivo não vá sair. O antidepressivo é um dos maiores vilões da xerostomia. É porque tem muitos Né? que seca a boca, né, doutora? Que faz aquela vasoconstrição ali naquele local ali que não dá, né? Aí fica mais seco do que já tá. Então, aí você vai falar assim, mas não, tira o antidepressivo porque tá piorando a tua salivação. Não tem como, né, você lidar com isso. Então, você tem que trabalhar com o que tem, você tem que ajudar do jeito que der, entendeu? Então, a gente estimula e tenta fazer. Eu, particularmente, eu tento já do começo, dos pacientes que eu acompanho, eu faço laser. Vai Tem perguntar do estudos, laser, né? tem os estudos que dizem que o laser ajuda muito pouco, né? Porque, na verdade, ele não estimula. Mas o que ele faz? Ele ajuda na cicatrização. Então, por exemplo, se o paciente vai lá fazer a radioterapia, causou uma lesão, né? Você faz o laser logo em seguida, você diminui aquela lesão que a radioterapia fez. Então, se você conseguir acompanhar esse paciente a cada... O problema da radioterapia é que é diária, né? Mas se você conseguir acompanhar esse paciente com laser de baixa potência para ajudar nessa reversão dessa lesão que foi feita pela radioterapia, eu acho que ela ajuda sim, né? É difícil ela ajudar depois que já a lesão está instalada, que não tem mais produção de saliva. Mas eu acho que se você utilizar junto, você consegue diminuir as sequelas naquela glândula, entendeu? Então, acho que é importante, sim, a gente usar todos os mecanismos que a gente tiver possível na ajuda para manter a saliva lá na produção. Porque senão o paciente começa a se alimentar só de sopa, de caldo, de pastoso, com muita água, e aí vai começando a perder o gosto pela vida, né? Pela alimentação. E a gente sabe que o que tem de melhor na vida é comer. Né? Então, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é comer. Você vê que toda a parte social a gente se volta é comer, é sentar para comer, é sair para comer, é para se divertir a comer. Então, não tem como. Se você tira isso de um paciente, eu já peguei paciente que virou para mim e falou: doutora, eu não sinto dor quando você faz o laser, eu não sinto a dor na mucosite. Porém, eu perdi o paladar, eu não sinto mais vontade de comer porque eu não sinto o gosto da comida. Qual é a graça que tem de comer sem sentir o gosto da comida? Né? Então, é complicado. E essa questão do paladar, doutora, tem alguma coisa que dá para ajudar assim a tentar não ficar com essa perda de paladar? Então, a quimioterapia, passou a quimioterapia, o paladar volta. Então, independente do protocolo que você for tomar, depois que ela for liberada, excretada na urina, você sai a quimioterapia, o paladar vai voltando devagar, mas volta. Em alguns casos, pode até ter uma distorção do paladar, sabe? Quando a gente sente o gosto estranho, que não é um gosto nem doce, nem azedo, ou o doce está salgado, meio assim, mas vai voltando. Na radioterapia, também vai voltando. Eu, por exemplo, tratando com laser na língua, você nota que as papilas gustativas elas vão se regenerando e ela vai voltando o paladar aos poucos. Entendeu? Então, dependendo do local da cabeça e pescoço onde pegou a radioterapia, ela pode ter um tempo maior, mas ela vai voltando aos poucos. Sim, o paladar do paciente. Lógico, se você usar um laser de baixa potência, você vai estimular aquele tecido, que é a bioestimulação, você vai estimular aquele tecido a cicatrizar mais rápido e a ter uma alteração ali. Porque a papila gustativa, ela se regenera, né? É que nem a mucosa, ela volta a criar aquela mucosa bonitinha lá no local e não tem mais mucosite depois de um certo tempo. E a papila da língua também, ela pode ficar aquela coisa descalcificada, sabe, despapilada, aquela língua lisa, assim, brilhosa, que não tem papila nenhuma. Aí você não sente gosto de nada, ou sente muita ardência. Mas depois ela vai voltando ao normal.
Você pode acelerar fazendo tratamento, né? Com laser, fazendo o tratamento para acelerar, voltar mais rápido. Foi o que aconteceu no Covid, né? No Covid, que teve a alteração de papila, né? Os vírus alteravam as papilas gustativas, aos poucos as pessoas voltavam a sentir, né, o olfato e o paladar, que eram foram os mais agredidos com o vírus do Covid. Mas volta aos poucos. É ruim no começo, tem alguns protocolos de quimioterapia que sente o gosto de ferro, né? Aquele gosto metálico na boca, que acaba tirando toda a vontade de comer. Então, tem muito paciente que para de comer porque não sente o gosto mesmo. Ou para de comer porque não sente o gosto, ou para de comer porque o gosto está ruim, tá o gosto de metal, ou para de comer porque tem enjoo demais, né? Dependendo da quimioterapia, tem a ânsia, o enjoo, e aí acaba parando de comer. O que eu falo para os meus pacientes é: come. Não importa. Pensa que você come uma sopa pensando no sorvete, mas come, você precisa comer. Depois você pensa no gosto. Não é assim? Não, as pessoas me falam assim: Vanessa, eu sento para comer, não tenho vontade, mas aí eu ligo um filme e vou tentando. Vou fingindo que eu não estou comendo, mas estou ali comendo. Porque a gente comendo. precisa de nutrientes, né? O corpo precisa estar bem para receber todo esse baque que é a quimioterapia, a radioterapia. Então, ele precisa ter uma estrutura. Se o paciente não comer, da onde vem as forças dele para poder se sustentar? É complicado, né? Mas o gosto tem como voltar. Vou fazer uma pergunta muito técnica, muito específica, porque eu tenho essa dúvida já faz um bom tempo. Existe para estimulação da glândula salivar também, né? A eletroestimulação, que é aquele aparelhinho do choquinho, né? Que é o mesmo aparelhinho lá da fisioterapia. No caso das pessoas que passam aí pela cirurgia da parótida, tem a possibilidade da paralisia facial, né? E aí as físios que vêm aqui no canal, elas falam que a eletroestimulação ela não é boa para o nervo facial, para quem tem a paralisia. Nesse caso específico, doutora, como é que faz a eletroestimulação? Ou não se faz, ou adota outro protocolo, enfim, como é que funciona isso? Então, na verdade, a gente não trabalha com eletroestimulação, eletromioestimulação. A gente trabalha com laser. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que fez radioterapia de cabeça e pescoço e ficou com paralisia ou parestesia, né? Então, ou ficou sem sensibilidade, a gente começa a trabalhar com laser. Então, tem protocolos de aplicação de laser com o infravermelho em alguns pontos específicos. A gente delimita aonde é que está ou o desvio ou a falta de sensibilidade e a gente aplica. Então, a gente começa a fazer essas aplicações com sessões e ele vai aos poucos retornando. O que eu falo tudo que você pode prevenir é melhor do que você tratar. Então, se o paciente, mais uma vez eu falo para o paciente vai começar uma radioterapia, ele precisa ser informado que ele pode ter essa lesão. Ele pode ter a parestesia, ele pode ter a paralisia, mas só que ele precisa saber que ele pode prevenir. A mesma coisa é o trismo. Quem faz radioterapia tem o trismo, que é a enrijecimento do músculo masseter que faz a gente abrir e fechar a boca. O que acontece? Acontece fibrose nesse músculo por causa da radioterapia. Se o paciente começar a fazer fisioterapia ou mesmo aplicação de laser nessa musculatura, junto com as sessões de radioterapia, ele não vai ter o trismo. Agora, tem pacientes que não faz e acaba ficando com abertura de boca reduzida, que dificulta tudo. Dificulta para se alimentar, dificulta para fazer tratamento. Então, tudo que a gente pode prevenir, eu acho que assim, foi a partir daí que eu peguei a função de querer mostrar para o paciente que sim, ele pode perguntar, ele tem o direito de saber e ele tem o direito de saber como se tratar. Para que depois que aconteça a sequela, não diga assim, mas ninguém me avisou, eu não sabia que isso podia acontecer, aconteceu e agora não tem jeito. Então, assim, é fato,
a radioterapia causa lesões irreversíveis, principalmente em nervo, assim como ela causa em nervo mandibular, ela causa em nervo facial, ela dá parestesia, ela dá desvio de abertura de boca, ela dá parestesia, ela dá paralisia e parestesia, né? Parestesia não sentir e a paralisia é parar a movimentação. Então ela pode dar os dois. A gente precisa saber disso para começar a tratar antes, né? Porque depois é muito mais difícil. Mas sim, alguns pacientes que já notaram só quando começou o desvio, alguma coisa assim, vem, a gente começa a fazer o laser. Eu não trabalho com eletromioestimulação. O que acontece é que ocorre uma inflamação no nervo e se você for racionalizar, o nervo está inflamado, você vai dar choque nesse nervo. O que pode acontecer com esse nervo? Pode causar dor. Então, às vezes, o nervo fica inflamado, ele não te causa a dor, mas ele causa a paralisação do estímulo nervoso ali. Só que se você estimular aquilo, você pode causar com que aquele nervo fique inflamado e uma dor constante. Então, eu, usando raciocínio lógico, acho que não deve ser bom, mas eu não utilizo. Eu perguntei porque eu vi algumas coisas de eletroestimulação, falei, gente, mas e no caso da pessoa que tem a paralisia facial? E como que vai utilizar isso dentro, né, para você ter uma ideia, existe a paralisia de Bell, né? Que também pega o nervo facial por causa de um choque térmico ou por uma infecção de vírus, alguma coisa assim. Na paralisia de Bell, a gente utiliza realmente o laser só. A gente trata com laser, trata com as compressas, mas não estimula. Porque, na verdade, a eletromioestimulação, a gente está estimulando o músculo. Se a gente estimular aquele nervo, a gente pode causar uma inflamação ou uma hipersensibilidade que, em vez de ficar paralisado, ele começa a ficar muito estimulado. Então, começa uma dor constante. Entendeu? Então, eu particularmente não uso, né? Nem caminho paciente para fisioterapia para eletromioestimulação. A gente trabalha mesmo para desinflamar. Então, qual é o nosso objetivo ali? É desinflamar aquele nervo, né? Tentar fazer com que ele se regenere, tenha uma regeneração da capa de mielina ali. Então, a gente precisa fazer com que esse nervo desinflame, né? Ou, se teve uma ruptura, uma lesão, uma queimadura, fazer com que ele se regenere naquele local para que aquele estímulo nervoso consiga passar. Então, na minha concepção, eu acho que a gente precisa trabalhar ali com inflamação e não estimulando, né? E, doutora, no caso das pessoas, eu vou agora puxar para a iodoterapia, né? Que as pessoas nem sabem. Muita gente que passou aí pelo câncer de tireoide, eles fazem a iodo, né? E muita gente, inclusive, vem no meu canal por causa das parotidites, né? Que acontece, às vezes até tardiamente. O que a iodo ela causa, pode causar nas glândulas salivares em específico? Então, a iodoterapia, ela é feita com iodo radioativo. Então, na verdade, é uma radioterapia local. E o que acontece? As glândulas da tireoide são glândulas, tecidos glandulares. Então, o iodo radioativo, ele tem uma predileção por glândulas. Então, assim como ele vai lá tratar aquela tireoide, porque, na verdade, o que acontece no câncer da tireoide? Primeiro, você faz uma cirurgia, que é a de eleição. Então, na verdade, você faz a cirurgia de qualquer jeito. Você faz a iodoterapia para ter certeza que não ficou nenhuma célula cancerígena no local. Então, você vai fazer a iodoterapia. O iodo radioativo, ele tem predileção por glândulas. Então, ele vai para a glândula salivar, ele vai para a glândula parótida, ele vai para o pâncreas, ele vai para onde tiver tecido glandular. Porque ele tem essa afinidade pelo tecido glandular. Então, aonde ele vai causar lesão. Então, o que ele acontece muitas vezes nas glândulas? Porque como é próximo, a absorção é muito próxima. Então, o que acontece muitas vezes com essa absorção nas glândulas salivares, no geral, principalmente na parótida? Ela causa aquela atrofia que a radioterapia causa. Então, ela causa atrofia de ductos, ela causa lesão de ácidos glandulares. Então,
começa a dar uma inflamação, às vezes começa a produzir a saliva, não tem por onde sair, entope o ducto. A mesma coisa, se você for colocar em raciocínio, é a mesma coisa do raciocínio lógico da radioterapia, porque o iodo radioativo, ele é ele é uma radioterapia química, né? Na verdade, pelo iodo que vai lá. A vantagem é que muitos dos sintomas que ocorrem com a iodoterapia, ela some ou ela ameniza depois que ele é eliminado do organismo. Então, depois que para de fazer a iodoterapia, muitos dos sintomas eles somem. Então, essa é a vantagem em relação à radioterapia de cabeça e pescoço, né? Mas se a gente for pensar a grosso modo, você tem que fazer durante um período, tanto que é uma radioterapia, que quando você vai fazer iodoterapia, você vai para um lugar reservado, que é aquele lá na medicina nuclear, que é fechadinho, porque é uma radioterapia que você vai engolir, né? Ou é líquido ou é cápsula, mas que tem essa afinidade pelas glândulas salivares. Então, as alterações ocorrem em pâncreas, nas outras glândulas, então é bem mais ou menos assim, mas só que a vantagem é que depois que você para, muitas das sequelas, muitas das lesões, elas são reversíveis. E a rádio não, né? A rádio pega bem aqui, às vezes pode queimar a glândula até chegar a eliminar. Eu costumo dizer que ela frita a glândula, né? Ela frita os ácidos, ela frita ali, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, que eu acho que é importante falar para o paciente, é que se ele tiver que passou alguns comentários, vou fazer a radioterapia, não sei o quê, mas o importante é você saber que existem essas lesões, sim, os efeitos colaterais, sim, mas que tem como você diminuir ou reverter ou prevenir, né? Então, a gente, na verdade, como dentista oncológico, a gente está aqui para isso. A gente está para orientar o paciente que ele tem alternativas de procurar soluções antes que elas apareçam. Então, hoje a gente já sabe dos efeitos colaterais, mas a gente sabe que a gente tem um auxílio de um profissional que pode falar para você, não, você não precisa ficar com essas sequelas irreversíveis, entendeu? O que acontece muito com o paciente também, hoje está melhorando, mas, por exemplo, na mucosite, quando a gente fala, olha, você está fazendo radioterapia, vai dar mucosite. Só que a mucosite na radioterapia, ela começa mais ou menos depois da 10ª sessão, né? Começa a aparecer. Então, ele faz as 5 primeiras sessões, eu não tô sentindo nada, doutora, não vai aparecer nada em mim, não. Eu falei, tá bom, você não quer fazer pra gente prevenir? Não. Então, vamos esperar. Na 10ª sessão ele fala, mas parece sua boca. Eu falei, não é minha boca. Eu não joguei pra cá. Eu falei que ia aparecer. Né? A gente avisa, mas às vezes é cabeça dura. Não quer, principalmente quando é idoso. Eu não vou fazer, não vou fazer. Vamos fazer, você precisa fazer, porque vai aparecer isso, vai aparecer, você vai parar de comer. Aí não dá. Ou você, aí às vezes não quer fazer. Mas aí quando aparece, nossa, eu podia ter feito isso antes. Sabe? Então é bem complicado isso. Mas é bem assim. Você tem que ter um jogo de cintura muito grande, principalmente quando é idoso, viu? Porque, marrento, não aceita de nenhum tratamento. É horrível. E doutora, voltando lá no começo, quando você falou a importância, né, da pessoa que passou por um tratamento oncológico avisar o dentista, porque assim, eu acho que tem muito direct meu ali que a pessoa passou pela rádio, aí ela vai em outro dentista para extrair um dente. E às vezes ela não pode, né, fazer qualquer coisa na boca, assim, ela nem avisa o dentista, né, doutora? Na verdade, assim, acha que se falar não vai fazer. Isso é muito comum. Eu atendia numa UPA. Então, atendia muita emergência geral. E um paciente chegou para mim com a boca, com o rosto inchado, com edema, com abscesso, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fui fazer a ficha clínica dele e perguntei quantos anos ele tinha. Ele tinha, tipo, 30 e poucos anos, mas tinha feição de 50, 60. Falei, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a perguntar pra ele, você toma algum remédio? Ele, não. Você tem alguma doença? Não. Você sofre? Não, tudo não. Ele já tava dizendo que ele queria tirar aquele dente e pronto. Aí eu virei pra ele e falei
assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não me falar o que você toma, a medicação que eu vou injetar em você pode te dar uma parada cardíaca que você morrer. Então você precisa me falar o que você tá tomando, porque senão você vai ficar aqui na minha cadeira. Porque eu acho que tem alguma coisa estranha aí, você tá muito abatido, não sei o quê. Aí ele falou, não, sabe o que é, doutora? Já é a terceira vez que eu venho aqui, e toda vez que eu falo que eu sou HIV positivo, ninguém quer meter a mão e ninguém quer fazer o tratamento. Então eu resolvi que eu não ia falar mais nada para poder tirar esse dente, porque eu não aguento mais vir aqui. Nossa. Entendeu? Então a mesma coisa acontece com como é o nome que se diz? Com paciente oncológico. Às vezes não quer fazer, ou indica para outro, ou não sabe até, né? Só que ele precisa saber que ele está botando em risco, porque ele vai causar uma sequela muito maior. Uma necrose óssea de boca é muito difícil de tratar. É como se fosse uma osteomielite. É muito difícil, não chega a medicação via oral, a gente tem que tratar local. É um sofrimento. Eu tive paciente que eu fiquei 3 meses para tratar uma osteomielite. E às vezes não regride. Então, é importante o paciente saber que é para o bem dele, né? Não é que ele vai lá e o dentista não quer fazer. Se o dentista não quer fazer, ele procure um que saiba fazer. Exatamente. Se ele não quer fazer, até melhor para ele. Porque ele não quer fazer porque ele está com medo de dar problema. É porque ele não sabe fazer. Então, se ele não quer fazer, procure um que saiba fazer. Procure, fale, olha, eu sou paciente oncológico. Eu não estou com câncer mais, mas eu passei por esse procedimento. Eu sei que pode dar problema. Então, eu quero saber se você sabe fazer. Não sabe, vai procurar outro. Exatamente. É melhor para sua saúde. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Não adianta esconder, gente. Não adianta esconder a doença. A doença tá aí e você precisa. Você não tá mais com câncer, mas você fez um tratamento atrás. Acho que a pessoa nem sabe, doutora, muitas vezes. Porque a maioria das pessoas me fala, nossa, mas eu não sabia que eu precisava. Eu falei, vai no dentista oncológico para você extrair esse dente já que você quer. Porque existem coisas que ficam aqui que você não sabe, né? Você já passou, já tá bem, graças a Deus, mas aqui tá fragilizado, existe sequela aí. E se você pensar que a mandíbula, ela já é difícil de vascularização normal. Você vai tomar... Quando você faz uma radioterapia, os vasos sanguíneos encolhem. Você vai tomar um antibiótico, não vai chegar lá. É muito mais difícil de tratar. Já é difícil tratar uma osteomielite numa pessoa saudável. Imagine numa pessoa que teve sequelas por causa de uma radioterapia. Então, a gente precisa ter consciência disso. É para o nosso bem. É para o bem... você pensar que você vai esconder do profissional, não. Você tem que contar que você tem. E aí, eu fiz a extração do rapaz, só que eu me protegi ele, a gente resolveu tudo. Não é melhor assim? Entendeu? Então, eu acho que assim, com saúde não é... Com saúde não é esconder de um, esconder de outro, vamos ver. Não, gente, vamos falar. A gente precisa se guardar, né? Saúde não se brinca, né? E se você pode prevenir, melhor ainda. Eu acho que é o melhor caminho do que depois tratar. E eu vou falar por experiência própria. Tratar osteoradionecrose é a pior coisa que existe, porque é muito difícil. É medicação direto. Você toma medicação antibiótico 90 dias. Quem é um estômago que aguenta tomar antibiótico 90 dias? Não, né? Dá. Então aí a gente conserta o osso, estraga o estômago. Não é verdade? Eu não posso pensar só na minha lesão. Eu sei que eu vou estragar o estômago 90 dias. Eu não consigo tomar 7 dias que meu estômago estraga. Imagine tomando 90 dias de antibiótico. Né? Não dá. Não dá, é complicado. A gente fica muito sensível e cheio de sequela. É que a pessoa não vê, doutora, aí acho que tá tudo bem. Tá? Mas a gente tá aqui para informar, para dizer que é possível, que a gente pode prevenir, que corra atrás, que peça, fale mesmo para o seu médico, para o seu oncologista, olha, eu sei que isso pode acontecer, o que eu posso fazer, quem é o profissional que eu posso procurar. Eles sabem, às vezes, muitas das clínicas já têm indicação de algum profissional, então é muito mais fácil. Tá? Eu acho que é informar. Se você está bem informado, você sabe que você não precisa passar por isso. Né? Que existem profissionais que podem te ajudar. Então, por isso que quando eu não falo só para o dentista, para ele ir aprender e se habilitar em tratar paciente oncológico. Eu falo para o paciente também exigir isso. Chega para o dentista e fala
para ele, olha, você sabe que dá isso, isso, isso. Aí, então eu vou fazer, né? Porque às vezes a gente quer fazer de qualquer jeito e aí não pensa nas sequelas depois para o paciente. E aí, depois que já passou por meia dúzia, fez um monte de besteira, aí vai procurar um dentista para tentar resolver, só que aí é aquele negócio do leite que já está derramado. Quem junta? Né? É complicado. E eu posso te dizer de experiência própria que ficar pegando iatrogenia é muito complicado, porque você resolver um problema que outro criou é muito mais difícil do que você pegar e tratar um preventivo do comecinho, né? É outra coisa. E doutora, e estético? Porque tem muita gente que, vou fazer, sei lá, vou fazer um preenchimento, vou fazer alguma coisa, a pessoa que passou aí por um tratamento oncológico, ela pode fazer qualquer coisa no Se ela estiver rosto? bem, se ela já tiver terminado o tratamento, se ela estiver bem fisicamente, com os exames em dias, não tem contraindicação, né? Na verdade, até para as sequelas, por exemplo, de parestesia, se faz muito botox para tentar igualar a boca ou a imperfeição que ficou na face. Então, se usa sim, desde que o paciente não esteja contraindicação, não esteja restrições de saúde, pode sim fazer. Também dentro da medida do possível, né? Porque agora a estética meio que perdeu a mão e o negócio está virando meio fábrica de autoprodução igual, né? Tá todo mundo saindo igual. A boca, o nariz, o olho, é tudo igual. Porque, nossa, parece que cada coisa. Eu falei, gente, aí a pessoa aparece com um monte de coisa que às vezes não vai num profissional tão qualificado, e aí não conta o seu histórico, a pessoa vai lá, faz, e aí dá outros problemas, aí acaba indo. Eu acho que assim, eu acho que tudo que perde a mão exagerado vira veneno, né? Porque a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, fazer um botoxzinho, fazer um botox para regularizar a boca que ficou torta, ou um preenchimento para ajudar a igualar os dois lados da face. Isso eu acho que é importante até para a autoestima do paciente. Agora, tem gente que exagera, né? Então, quer botar preenchimento até não sei aonde, quer botar não sei o quê, quer repuxar não sei... Aí fica a critério de cada um. Isso mesmo. Mas, olha, o que eu falo, o paciente oncológico, hoje em dia, ele tem ele cura e ele tem uma sobrevida normal. É aquele paciente que vai lá no seu consultório tratar e quer colocar porcelana nos dentes. Que quer no seu... Então, é um paciente que até ele, eu acho que esquece que ele fez tratamento, de tão bem que ele fica depois. Não é verdade? Então, eu acho que assim, dentro da medida do possível, lógico, respeitando o limite de cada um, sim, a estética eu acho que deve ser feita, né? Dentro das possibilidades de cada um. A estética em dente também, eu acho que tem que ser feita desde que você não agrida, né? Não faça uma intervenção muito grande, por exemplo. Implante. Depende da área que foi irradiada, qual é o local que você vai colocar o implante, qual é o tempo que tem da radiação, qual é o tempo que você fez o tratamento. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Entendeu? Mas não é porque ele teve um câncer que ele vai ficar sem dente. Ele pode, mas isso tudo tem que ser avaliado, porque o risco de colocar um implante num osso que sofreu uma radiação e que não tem cicatrização é causar uma osteonecrose. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Tem como reabilitar o paciente oralmente, colocar dente para ele se alimentar. Vai ser a coisa perfeita? Não, vai ser o que der para fazer. Você entendeu? E o paciente tem que entender isso. Eu vim com a foto do Tom Cruise aqui, eu quero o sorriso dele. Não dá. Eu vou te colocar o alimento, eu vou te colocar a prótese para você se alimentar na medida do possível. Agora, colocar isso, não dá. Então, a gente tem que ir conforme a gente pode, né? O passo não pode ser maior do que a perna. Né? Doutora, eu queria ficar aqui mais tempo com você, mas eu não tenho. Menina, já passou o horário, você viu? Falei, gente, tá com o Instagram, eu não sei nem como ele não derrubou a live, porque eu tô aqui. Deve estar gostando da nossa história. Pois é. Olha, doutora, antes de finalizar aqui, já vou deixar você descansar. Eu tive a oportunidade esse ano
de passar no dentista oncológico. E porque eu, como eu operei a parótida, e a maioria das pessoas que operam a parótida, a gente fica com esse medo de passar no dentista, justamente por conta da região, de todo o processo, enfim. E aqui dentro fica sequela, né? Sim. Então, a manipulação do local é dolorosa, tem bastante fibrose aqui, eu tenho várias coisas aqui, eu tenho trisma, eu tenho não sei o quê, eu tenho um monte de coisa também que veio junto com a cirurgia. Então, esse ano eu tive a oportunidade, e olha, eu posso falar com toda a certeza do mundo, não, não teve coisa melhor que eu fiz na minha vida, porque eu já tinha passado por outros profissionais, mas o atendimento de vocês é diferente, o acolhimento de vocês é diferente, porque vocês têm vocês são mais preparados, né? Vocês têm um grau aí de informações e de vida também, de experiência diferente de outros profissionais que, lógico, cada um tem a sua área de atuação, mas vocês oncológicos, vocês estão preparados, que graças a Deus agora a odontologia hospitalar foi reconhecida, né, finalmente, depois Graças a Deus, foi uma vitória. Exatamente. E vocês são de uma extrema importância, então, assim, sempre o que eu posso fazer aqui para trazer e contar minha experiência de que foi muito bacana para mim, porque é diferente, né? Você sentar na cadeira de dentista e ter uma anamnese, é coisa que eu nunca tive, né? E aí a dentista oncológica fazer isso, que eu acho que deveria ser protocolo, não sei nem se é, enfim, mas foi diferente. E apalpar os linfonodos, né? Falei, gente, mas desde quando, sabe? Então, assim, a gente que é paciente, que a gente está acostumada a ir no profissional, fazer uma cárie, fazer uma obturação, uma limpeza, enfim, passar por um profissional que realmente entende, a gente vai falar assim, olha, aqui eu tenho uma limitação, não, fica tranquilo, vamos fazer de acordo. Então, assim, foi outro tipo de experiência para mim. O que eu posso é bom escutar isso, porque é uma briga constante minha. Na verdade, é uma coisa que eu quero que cada vez seja mais divulgado, que existe esse profissional, que a gente pode sim auxiliar, as minhas frases são sempre: o diagnóstico a gente não pode mudar, o tratamento é necessário. Porém, quando a gente tem uma equipe, pessoas para caminhar do nosso lado, esse peso do tratamento fica menor, o sofrimento diminui, né? E você pode caminhar respirando, né? Eu costumo dizer, de uma forma mais tranquila, não sendo tão... O peso do diagnóstico já é difícil. Se você ainda não tem esse apoio em volta, para você saber que você pode passar por aquilo e não vai ser aquele bicho de 7 cabeças, sabe? Tão difícil assim, eu acho que é o mais importante. Se eu conseguir contribuir um pouquinho aí para as pessoas que te escutam, para as pessoas que te seguem, para os pacientes que querem um apoio, querem uma orientação, eu acho que eu fiz o meu papel hoje aqui. Porque eu acho que isso, o levar a informação, eu acho que é primordial. E quando a gente aprende, a gente precisa disseminar essa aprendizada, né? Esse aprendizado. Não dá para ficar só para a gente. Então, eu quero que cada vez mais pessoas saibam que existe. Cada vez mais dentistas se interessem por tratar esses pacientes. Não é tão difícil assim, sabe? E é reconfortante, sabe? Ele te dá um retorno que não dá em qualquer lugar, entendeu? Não é um retorno de uma estética só. É um retorno de empatia. Aquela coisa de eu posso ajudar, entendeu? O processo é doloroso, doutora. E ter uma pessoa que acolhe a gente é fundamental. Posso te falar com todo E eu posso te dizer que eu tenho 20 anos de formada, mas ainda hoje eu ainda choro com o meu paciente. Eu não consigo estar num lugar comum, como se fosse normalizado aquele sofrimento, porque cada um sofre de um jeito, né? Tem o que sofre calado, tem o que sofre com você junto e chora, mas a maioria se guarda e não fala. Então, assim, não é uma coisa que ele escolheu ter.
Mas já que teve, a gente vai trabalhar junto ali para a gente passar aquele processo. E eu acho que isso é bem importante. E que venham mais dentistas querendo tratar, e que venham mais pacientes mais orientados, informados, e que saibam reivindicar por essa assistência. E eu espero que um dia o SUS tenha esse retorno como os planos de saúde e os particulares têm, porque é ali que a gente precisa. São as pessoas mais carentes, as pessoas que sofrem mais e que precisam dessa ajuda, entendeu? Então, eu acho que quando a gente conseguir entrar no SUS para tratar esses pacientes, vai ser a maior vitória que a gente vai ter. Doutora, obrigada. Obrigada pela gentileza. Eu quero que volte mais vezes, doutor. Porque Olha, o Instagram tá bem, ó, ele não caiu, ele gostou da nossa live. Então, não, eu tô aqui, eu tô impressionada. Eu falei, gente, tá adorando tudo. Doutora, foi muito bom, foi muito bom. Pra olha, mim também obrigada. Tenho certeza sempre... que ajuda muito, vai ajudar muita gente, porque aqui não vem só pessoas de parótida, de câncer, vem muita gente com outros cânceres de boca, de laringe, de tireoide, enfim, toda essa parte de cabeça e pescoço, eles tentam achar um apoio aqui, né? Um auxílio aqui, mesmo porque às vezes mexe com as glândulas salivares, então eles realmente vêm aqui tentar uma explicação, tentar um tratamento, tentar uma ajuda, uma informação que não tem, às vezes, muito disseminada assim. Então, eu quero que você volte mais vezes. Ah, Certeza. tá bom, então. Obrigadão, viu? Um beijo a todo mundo, boa noite. Se precisar de alguma... Ó, a Cleonice é minha seguidora fiel, ela já tá aqui, ó. Ela quer que eu passe... Ó, Cleonice, deixa eu te falar, eu não vou passar protocolo de atendimento pelo meu Instagram, tá? Mas, ó, quem precisar de uma palavra, quiser mandar lá no meu direct, eu demoro, mas eu respondo sempre, tá? Então, a gente está aqui para isso. É divulgar, é a gente dividir conhecimento, é aprender. Eu posso te dizer que eu aprendi também com você, não foi só eu. E a gente está aqui para isso, tá bom? Conte comigo sempre. E para todo mundo aí, boa noite. Obrigada. Viu? Obrigada. Viu? Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, a live vai ficar salva aqui no perfil da Parótida, tá? Eu vou disponibilizar amanhã lá no canal do YouTube para vocês assistir lá com um tempinho. Quem não pegou a live desde o começo, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário para pegar essa informação e espalhar para mais pessoas. Certo, meu povo? Ó, beijo para vocês. Até semana que vem tem live também de saliva, tá bom?